Boa noite, começando aqui o Poder e Política, hoje recebendo, olha só, o vice-prefeito eleito. Eleito porque ainda não tomou posse, Newton Bobato, professor de português, não é? O Newton é uma figura curiosa, já está há muito tempo aqui no município, muitos anos. Tem dois filhos, estava conversando com ele agora há pouco. Uma moça estuda na UNILA e o outro na UFPR, lá em Curitiba. O Newton foi diretor da saúde no governo que antecedeu o Reni Pereira, 4 anos, teve uma diretoria, ganhou uma experiência nessa área, naturalmente, a saúde, essa pasta complicada do município. Depois lançou-se a vereador e foi eleito. Vereador, acabou o governo, veio o governo do Reni e agora está aí eleito vice-prefeito, a quem eu agradeço por ter vindo. Essas breves palavras, é isso mesmo que aconteceu? O Newton Bobato, obrigado por ter vindo. Boa noite, Boa noite. Lucas, tudo bem? Boa noite, agradecer os telespectadores da Foz TV. É isso, eu estou em Foz há 37 anos, sou filho de barrageiro, né? E meu pai veio aqui para ajudar a construir a usina Eu não Itaipu. sabia. Meus pais moram na Vila C até hoje. E barrageiro, meus pais então? moram na Vila C até hoje. Vocês são oriundos de que estado? Nós somos do Mato Grosso do Sul. É? Mato Grosso do Sul. Continue, Newton. E é isso, sou professor de língua portuguesa, escritor, fui vereador 2 mandatos, diretor de gestão da Secretaria de Saúde. E agora nessa composição com o Chico Brasileiro, eleito vice-prefeito e pronto e preparado para fazer o melhor governo da história dessa cidade. Esse é o nosso compromisso. Vocês não são... Vocês é o melhor governo? O melhor governo da história dessa cidade nós queremos fazer. Estão Esse é o nosso pensando desafio. alto. Nós temos que pensar alto. Vamos lá. Temos nosso Newton, desafio. não vamos falar da campanha, porque a campanha já passou, é um fato consumado, vocês ganharam a eleição e dia 1º de maio, dia do trabalhador, o feriado universal, vocês serão empossados numa festa, um evento que vai acontecer no hotel? Hotel Internacional, aqui no centro. Golden Tulip, na verdade. No Golden Tulip, que horas? Continuamos chamando de Hotel Internacional sempre, que né? ficou sempre hotel. E foi lá também que foi empossado um ex-vereador que antecedeu ao Reni. Que hora vai ser o apóstolo? 16 horas, é aberto Eu ao irei público. lá para ver o senhor. Horas, O senhor vai estrear um terno novo? Não, sabe que eu não pensei nisso ainda. Comunista não. E o senhor nisso ainda. continua comunista? Continuo no PCdoB. Os ideais comunistas? Continuo no PCdoB. Mesmo sabendo que o comunismo está caindo, não, caiu no mundo inteiro, mas vocês continuam fiéis, né? O ideal de uma sociedade mais justa, mais humana, mais igualitária, ele continua o mesmo. Tá bom. E o Chico pulou do comunista, foi para um partido de não é centro, não é esquerda, não é direita e não é de centro. É o PSD do Kassab. Os partidos no país hoje, tirando dois ou três partidos que você qualifica como direita e como esquerda, boa parte dos partidos não se qualificam em nenhum desses blocos. Não tem mais isso, né? Passou, né? O enorme número de partidos no país faz essas coisas. Você tem essa dificuldade de identificar se o 35, partido... O partido é feito por pessoas. E dentro dessas legendas tem gente de tudo quanto é tipo. O Chico, por exemplo, não perdeu a essência dele, que é a mesma essência de pensar o social, de pensar primeiro nas pessoas. E foi com esse discurso, inclusive, que se ganhou a cidade, que a cidade acreditou que é possível de se recomeçar um processo político com ética e pensando nas pessoas e pensando de governar para as pessoas e pensando em governar para a cidade. Uma essência do coletivo, né? Do coletivo. Muito bem. A gente observa isso mesmo. Ô, Newton, agora vocês, chegando à posse, você, como vice-prefeito, a experiência que você tem em administração, você já teve no executivo e no legislativo. Portanto, traz com você essa experiência de vida pública, certo, que é o mesmo caso que se aplica ao Chico. Já teve no executivo e no legislativo. Vocês, experiência não lhes falta. E você já conversou com o Chico para montar essa estrutura de governo? Nós estamos conversando. Nós esperamos adiantar um pouco essa conversa agora durante esse feriado que começa no dia 21 de abril, ampliar um pouco essa conversa. Nós, desde o dia da eleição, a partir do dia 3 de abril, o nosso grande trabalho foi ouvir os setores, ouvir os atuais secretários, ouvir os servidores, coletar dados, coletar informações para que estabelecêssemos algumas metas e, a partir dessas metas, começasse a se pensar na equipe de governo.
Então nós vamos começar a pensar na equipe de governo agora, a partir desse final de Tá. semana agora. Nomes para pastas não está nada definido. Nenhum nome. Então nem nenhum vamos nome, ficar nenhum aqui nome. com ilação, tentando adivinhar nome, porque não é o caso. Não é o caso. Vamos partir para os objetivos. Uhum. Vocês, quando eu digo você e o Chico, a chapa, antes das eleições, a CIF, o Observatório Social, esses dois organismos aí, acredito até que é o AB, fizeram um evento e vocês foram chamados lá, os 6 candidatos, para assumirem uma posição no que concerne ao tal dos cargos comissionados, que são previstos em lei, mas em alguns casos a gente sabe que é um excesso, um exagero, e isso acaba, como é que eu diria, fazendo sofrer um pouco financeiramente o município, porque é um bom dinheiro que vai por aí, né? E vocês se comprometeram a reduzir. Isso vai ser cumprido, Bobato? Nós vamos cumprir, ainda estamos estabelecendo a meta é de 20% pelo menos no início. No início? De pelo menos 20% no início. Não sabemos o tempo exato de fazer, que, como eu disse, nós estamos estudando as metas do governo, e a partir das metas do governo nós vamos definir que tipo de cargo comissionado nós precisamos, qual a quantidade nós precisamos, e não o contrário, porque não adianta você estabelecer o número, por que 20%? Nós precisamos de 20%, nós precisamos de 80%, precisamos de mais, precisamos de menos, o que nós precisamos? Mas vamos pensar nisso. Estamos pensando nisso. Isso é fundamental. Fundamental. Agora, esse é um caminho tortuoso, porque, vamos lá, a essência do cargo comissionado está intimamente ligado às coligações partidárias. Aqueles 10 partidos que apoiaram, 12, olha que é partido, hein? 12 partidos que apoiaram vocês, naturalmente ganharam, vão querer comer um pedaço do bolo. Não é assim que funciona? Não será assim. Não será assim. Vocês vão mudar? Não será assim. Não será porque assim. sempre foi assim. Não será assim. Há uma discussão, primeiro, do perfil técnico, claro que há o ouvido político. Eu entendo que o gestor de cada pasta, ele tem que ter um perfil técnico e político. Ele tem que ter um misto dos dois. Então, os nomes que nós tivermos que consiga reunir as duas situações, o perfil político, assim, não no sentido partidário, mas no sentido de capacidade de gestão política do processo, de gerir pessoas, de ouvir pessoas, de ter a sensibilidade social necessária para ser um gestor público. Então, assim, isso pode vir de partidos, como pode vir das áreas sociais mais diversas que tem na nossa cidade. Não necessariamente precisa ser obrigatoriamente dos partidos políticos, e os partidos têm essa leitura muito clara. Esse debate está sendo feito muito claramente com cada um dos partidos. Ô, Bobato, uma coisa que o Chico fez que surpreendeu, eu acho que surpreendeu muita gente, até eu que sou analista político, observador do cotidiano da política local, foi um gesto de grandiosidade dele, um gesto lúcido, foi esse de, assim que abriram-se as urnas, ele sagrou vencedor, ele correu em Curitiba e sentou com o governador, que apoiou um adversário de vocês. Perfeito. Isso é uma coisa que, para mim, deu uma amostra de como o Chico deverá agir. Ele foi sensível, foi simples e foi lá cumprimentar o governador. Como é que o senhor viu aquilo? Cumpriu o compromisso de campanha. Isso. Que era um dos compromissos de campanha nosso, dele, era assim, terminou a eleição, acabou a briga. Isso. Começa o governo da cidade, começa a pensar na cidade. Isso. Chega. Isso. Essa cidade já perdeu muito tempo demais com brigas políticas. Picuinhas. Picuinhas políticas. O governador é governador do estado do Paraná e da cidade de Foz do Iguaçu também. Então, assim, nós vamos dizer, o Chico foi dizer ao governador que, olha, a partir de agora, acabou a eleição, nós queremos discutir a cidade, queremos o compromisso do governador em discutir a cidade. O principal problema que a cidade tinha para discutir com o governo do estado naquele momento era a manutenção ou não do hospital municipal, com a intervenção do governo do estado, do governo do estado. E o governador foi muito sensível, acatou o pedido, renovou a intervenção por mais até o dia 29 de novembro, até para que possamos juntos agora com o governo do estado como parceiro, Sim. Poder estudar exatamente do destino do hospital. Isso não vai ser só com o governo do estado, também com o governo federal e com as outras frentes políticas que existem na cidade de Foz do Iguaçu. Vocês, junto à União, vocês estão bem também, porque tem um ministro importante, né? O Gilberto Kassab. Essa é a força dos partidos que estão na coligação. São 12 partidos. Que tem ministros. Todos eles, tirando o PCdoB, tem ministros. O PCdoB não tem um ministro também? Não, o PCdoB não. O PCdoB foi para oposição ao governo Temer. Então nós temos, além de tudo, tem... Ô, Bobato, vamos falar um pouquinho aqui da vira e mexe.
Esse é um assunto recorrente, porque grudou na imagem de Foz do Iguaçu no bom sentido. Não tem como você conversar sobre política, sobre a vida empresarial, social de Foz, sem tocar na Pecúlio. Virou um mantra. E eu vou tocar aqui agora. Você me permite? Sim. O senhor ficou numa situação muito cômoda, quero até parabenizá-lo aqui de público, que o senhor esteve lá na Câmara quando alguns fatos teriam ocorrido que ensejaram a prisão de quase que o total dos vereadores. Eram 15, 12 foram atrás das grades. E o senhor passou incólume pelo processo e mais 2 colegas seus. Não passou tão, porque dos 15, 12 foram presos. Ficaram quase 12 meses. 5 reeleitos até hoje não puderam tomar posse. O senhor passou incólume, não foi citado e, um detalhe importante, nem se tornou réu. Por que o senhor reputa esse acontecimento? A minha postura clara em relação ao governo Reni desde o primeiro dia do governo. Desde o primeiro dia do governo Reni, eu disse que o governo era um grande esquema, que aquele governo não daria certo. E eu fiz do meu mandato, dos 4 anos, o senhor é testemunha disso, um combate permanente a um governo. Quem combate um governo não tem negócio com o governo, não participa de processo de nada. Então assim, isso ficou muito claro em todo o processo Eu espero, assim, não quero antecipar a acusação de ninguém, porque as pessoas têm direito à sua defesa, têm direito de se defenderem. E nós temos que aguardar os próximos passos da justiça antes de acusar qualquer pessoa. Mas no meu caso especificamente, eu entendo assim que a minha postura sempre foi muito clara em relação ao processo político que estava acontecendo na cidade, e isso ficou transparente durante todo o processo da Operação Pecúlio. Muito bem. Em algum momento durante esses 4 anos que o senhor esteve na Câmara, sempre muito combativo e participou ativamente do seu mandato de vereador. Certo. Ia para a tribuna e a gente observou isso. Tanto é que deu certo. Hoje o senhor é vice-prefeito eleito. Nesse período que o senhor lá esteve, em algum momento, o senhor notou, o senhor é muito inteligente, é aguçado, o senhor notou que alguma coisa não ia bem naquela relação meio que promíscua entre um grupo, aquele grupo e o prefeito? Não, sempre, o que a gente sempre sobre notava, essa história de mensalinho, mensalinho, a gente ouvia falar assim. Já ficou a boca pequena, né? Sim, mas aí você nunca, não tem prova, não havia elementos comprobatórios. O que há até agora são as delações que dizem isso, que trabalham. Agora, eu sempre tratei a política de outro jeito. Porque para mim é normal que exista pessoas que apoiam o governo, que necessariamente não precisa ser por negócio. Então, para você provar que existe um negócio, é preciso ter prova. Desculpa, Bobato, eu vou agora interromper. Chegou o momento do comercial. Não é como diz o outro lá, vou tirar o leite da vaca. Voltei com o Newton Bobato. Ô Newton, a figura do vice, alguém já disse que vice é para ficar na granja lá, o vice não faz nada, o vice é o vice, né? E engraçado que o Temer agora está governando o país sem vice, né? Parece que não está fazendo muita falta, não. Parece não, falta nenhuma. O senhor é o vice do Chico. O senhor vai ser aquele vice que vai ter só o cargo de vice, ou o senhor vai participar? Pretende fazer isso? Tenho cara de decoração? Não dá. Não tenho cara de decoração. Não? O senhor vai participar? Sim, vou participar. O senhor daria um bom secretário de saúde. Esse é o compromisso que eu tenho com o Chico. Além da questão de ser secretário, não, acho que isso é um outro debate. Mas o compromisso com o Chico brasileiro é participar do governo. Tá. Participar efetivamente das decisões do governo, não necessariamente ocupando uma pasta. Tá. Mas participando das decisões o tempo inteiro. Quem que o trouxe para a política? O senhor entrou na política pelas mãos de quem? Porque tem sempre um padrinho que leva. Tem um processo histórico que precisa ser relembrado. Eu entrei na política sozinho.
Eu entrei na política sozinho. Mas Eu alguém não- deve ter não, convidado o senhor. eu Vem não me cá para o lembro. PCdoB. Não, eu militei no PT na década de 80, lá no início da década de 80, Ah, até eu conhecer o Chico Brasileiro em 92. que estava no PCdoB. Estava no PCdoB. Ah, tá. Aí eu tinha sido candidato a vereador mais votado do PT em 92. E Foi quando o Dobrandino ganhou o governo, a Foi prefeitura. quando o Bandini ganhou a Eu prefeitura lembro. e o PT não fez legenda para eleger ninguém. Eu fui o mais votado É? e não me elegi. Foi aí juntou com o Chico. Aí eu conheci o Chico na campanha. Ah, Conheci o Chico em 92 na campanha. E aí eu abri mão de um projeto, que o meu nome estava mais consolidado, para construir um nome chamado Chico Brasileiro. Nós fomos participar de um projeto na época do partido de construir o Chico Brasileiro para ser vereador. O Chico Brasileiro é candidato a vereador em 96 e vira suplente de vereador em 96, se elege em 2000 e depois em 2004 se reelege em 2000. Dois mandatos. Então essa parceria minha com o Chico, ela vem desse período. Na verdade não é um padrinho político, nem eu nem ele. Mas nós fizemos uma construção e junto. quando o Chico foi vice-prefeito. Não, quando o Chico foi vereador por 2 mandatos, o senhor também foi uma espécie de chefe de gabinete No dele. segundo mandato, no primeiro mandato dele. No O senhor primeiro ficou mandato. lá no gabinete. 2 anos eu fiquei lá, É? no final do primeiro mandato dele. E depois... Depois ele foi para a Secretaria de Saúde já como vereador e eu fui com ele para a Secretaria de Saúde. Aham. Aí quando ele se elegeu vereador, quando ele se elegeu vice-prefeito, eu me elegi vereador. E aí a vida seguiu. Tá bom. Eu vou pedir sua opinião. A conversa aqui é no intuito de conhecer a linha de pensamento das pessoas. Certo. E os acontecimentos vão chegando, vão eclodindo, e eu vou perguntando. E o acontecimento hoje não se fala em outra coisa, só liga a televisão, liga o rádio, pega o jornal, vai para a internet, é um só, a lista do Fachin, né? Do ministro Aldebrecht. A lista do Odebrecht. A lista do Odebrecht. A demolidora lista do Odebrecht. Que continua fazendo um estrago, que olha que estrago. O que o senhor tem a dizer sobre... Aqui no Paraná mesmo deu uma nivelada assim, ó, pegou aí uns 8 ou 10 figurões da política Escapou paranaense, o Requião, né? incluindo o governador. Escapou o Requião, né? O Requião não está O na lista. Requião e o Álvaro Dias, Não estão na até o lista. momento, Não estão na lista. estão incólumes. Mas não esqueçamos que É. tem mais revelação para vir, né? São Estão soltando aos poucos. Não. As listas, os nomes já apareceram. Os principais. 200 e poucos nomes apareceram. O que a grande imprensa está fazendo é explorando. selecionando trechos É. e explorando quem eles querem explorar. Fazendo a festa, digamos mas assim, que é o papel da pessoas, imprensa, mas com pessoas... que tem expressão. Não necessariamente. É. Com fatos que eles desejam explorar. Mas Com a imprensa, objetivos muito- ela age dessa forma. A imprensa, ela é um veículo, é o quarto poder. A imprensa do Paraná, a grande imprensa do Paraná, ela tratou melhor do que a imprensa nacional. Porque a grande imprensa do Paraná, ela pegou os principais paranaenses e tacou todas as matérias com todos eles juntos. Sim, Todos eles juntos. A imprensa nacional, ela está selecionando trechos, Pensando, pedaços, pensando. pensando, e algumas figuras muito mais do que outras. Tá. Outras figuras aparecem assim, en passant. pergunta-se, o senhor seja parco nas respostas, porque o tempo aqui urge. Nós temos no Congresso Nacional, quando eu falo Congresso, eu falo Senado e Câmara Federal. O presidente do Senado denunciado, senhor Eunício Oliveira. Presidente da Câmara Federal, senhor Rodrigo Maia, denunciado. Denunciado ou investigado? Não, denunciado porque existe uma denúncia eles estão na lista, logo estão sendo acusados de Por ilícito. enquanto é investigação. É, Tá certo, vamos lá. estão sendo acusados pelos delatores. Ó, Certo. você recebeu dinheiro, é uma acusação. Claro, claro. E temos o presidente da República, que também está enrolado naquele jantar lá dos 10 milhões. Logo, o bojo da República, tiramos aí apenas o judiciário, porque o executivo e o legislativo estão lá. Como é que o senhor Já vê chegou isso? os tribunais de contas, né? Tem um Chegaram, presidente do Tribunal de Contas Preso. enrolado, tem um procurador-geral de Justiça do Maranhão, que foi na época do Tavares, do governador Tavares, lá do Maranhão, do Sarney, aquele estado de propriedade do José Sarney, lá em Nem cima. mais, nem mais. O senhor agora. conhece? Agora é governado É pelo do Flávio Dino. Dino. É. Agora é governado pelo Flávio Dino. Comunista. Com outro perfil. Bom, mas vamos que voltar está no recuperando o raciocínio. Estado, aliás. Voltando ao raciocínio. O Congresso Nacional está sendo presidido por pessoas que estão sendo acusadas O de modus ilícitos. operandi, o modus operandi. Como é que faz numa situação dessa? Se é eles que estão criando as leis
Então, o que eu espero, Lucas, eu espero muito isso, que tudo isso sirva para o país recomeçar. É preciso recomeçar o processo democrático e político do Brasil. Muito do que se ouve do esquema de propinas, de Caixa 2 em campanha, desse processo todo, a gente sempre ouviu falar disso. O que o Odebrecht trouxe à tona, a Haddad Gutierrez já tinha trazido, os outros delatores já tinham trazido, é que o Odebrecht virou a lista grande. Mas não aparecem grandes novidades, talvez em valores, são valores muito maiores, estamos falando de bilhões de reais. 10 bi. Estamos falando de bilhões de reais. Valores muito grandes. Agora, o processo político brasileiro precisa mudar. E como começa a mudar? A pergunta é, vai mudar com essas pessoas? Pois é. Com E essas aí pessoas? vem uma tese que o Lula já defendia lá atrás, e que ninguém levou muito a sério, que é fazer uma constituinte exclusiva, fazer uma reforma política no país. Eleger pessoas só para fazer uma reforma política no país. Que repense o processo político e sejam proibidos de ocupar cargo público por 8 anos, 10 anos. Porque com essas pessoas que são denunciadas... Não tem como mudar. Não vai mudar. Não. Porque, pelo contrário, hoje o grande movimento que se tem hoje é de como sair dessa. O senhor, o que acha da lei de abuso de autoridade germinada pelo Renan e relatada pelo o Requião? A lei de abuso que está tramitando. Não. Tem como relator o Requião e a ideia é do Renan Calheiros. Você precisa discutir o abuso de autoridade, mas não com aquele formato daquela lei. Tá. E o senhor acha que precisa discutir o abuso de autoridade, mas dentro daquele contexto, partindo do Renan e do Requião? Não, de jeito nenhum, né? Não Claro tem que como. não, claro que não tem jeito. Vai. Até porque as pessoas são diretamente interessadas. Exatamente. O Renan é um dos maiores processados. Você tem que repensar vários processos no Brasil. O senhor ainda é um admirador do Lula? Continuo. Como presidente que ele foi, sim. O senhor admira o Lula? Como presidente, sim. Mas está sendo provado pelo esses acontecimentos todos que o Lula... Nós vamos separar as coisas, separar as coisas. Uma coisa são as acusações que estão sendo feitas contra ele, que eu espero sinceramente que não sejam tudo isso, mas como presidente eu continuo achando que ele foi muito importante para a história desse país. Tá bom. Agora, o que se diz... Agora, se as denúncias que fizeram contra ele forem comprovadas, ele tem que pagar o preço por isso e pronto. Tá, e o senhor há de convir também uma coisa, que tudo que está sendo denunciado agora, não foi de agora, foram fatos que ocorreram enquanto ele era presidente, nos 8 anos dele. Dos 30 anos. São fatos... Vamos pegar a Lava Jato e vamos pegar o Odebrecht. O Odebrecht fala em 30 anos. Isso é o que o pai do Marcelo falou? Isso. Fala em 30 anos. Tanto é que as denúncias não atingem somente o Lula, como atinge o Fernando Henrique, como atinge toda a história política brasileira. A história política brasileira. Todo o núcleo central da política brasileira. Então nós vamos jogar tudo isso fora. Nós temos que, primeiro, tem que punir quem tem que ser punido, mas sem perder o que as pessoas fizeram de importante. Eu sei de 3 coisas importantes que o Lula fez. 3. A expansão universitária no país. Expansão? Universitária no país. Que expansão é essa? Ué, você é um exemplo disso. Nós temos a Unila aqui. E a Unila funciona como ele desapregou? Disseram quando a Unila chegou em Foz, ufanaram-se de que teria 10 mil alunos em 5 anos. Hoje não tem 2 mil, passou-se 10 anos. Vive claudicando, mas continue. A Unila, educação. Segundo? Abertura do Brasil para o comércio exterior. Tá. E terceiro? E terceiro, a infraestrutura dos aeroportos que começou a ser reconstruída no governo Lula. Tá, essa abertura para o comércio exterior que o senhor fala seria essa belíssima amizade com os países andinos? Não. Cuba e... Fazer com que o Brasil abrisse mercados como a Rússia, como a China. Isso foi tudo aberto no período do Lula. Tá bom. Não vamos falar de, chega, porque o debate tem que ser menos ideológico, tem que ser mais prático. A sua senadora Vanessa Graziotin, do PCdoB, atuante que o cara diz Senado, assim, que eu não lembro o valor, que ele diz assim, eu sei que ela recebeu, mas não lembro o valor. A Graziotin, combativa, né? No impeachment da Dilma, ela foi uma ferrenha junto combativa, das melhores senadoras do país. Da Hoffmann. E agora está na lista lá da Odebrecht. Que a Odebrecht disse que não sabe quanto ela recebeu. É? Sim, está lá. A imprensa falou isso. Isso não sou eu que estou dizendo. Ô, Bobato, agora em junho e julho teremos provavelmente, mais tardar, meados desse ano, vai ser sentenciado
a primeira parte, o primeiro processo da pecúlio. Aquela primeira parte, né? Nós estamos falando da Lava Jato? Agora passamos de novo para o pecúlio. Vamos voltar para cá. Não, e quero A Lava Jato, só para terminar a Lava Jato, É, a Lava Jato tem que continuar. naturalmente. Tem que continuar e ela tem... É um patrimônio nacional. Exatamente, e Patrimônio tem que defender, nacional. e tem que punir quem tem que ser punido, mas não tem que só escolher os partidos e as pessoas para serem punidos. Uhum. Tem que punir todos Tá. os que entraram Então, no vou processo. dizer uma coisa, complementar aqui. processo. Muito bem. Morreu, abre aspas, eu vou dizer essa frase. Morreu o discurso de que a Lava Jato perseguiu o PT. Fecha aspas. Concorda? A imprensa continua focando nisso. Não, A mas grande esquece da continua imprensa, eu focando estou falando na Lava Jato. Ah, isso sim. Morreu isso sim. o discurso de que a Perfeito. Lava Jato perseguiu o PT. Fechou? Perfeito, concordo. Por quê? A Lava Jato acaba de pegar PSDB, Aécio 26 Neves, Alckmin, partidos. Serra. O PSDB acabou. Alckmin, Serra, Não sobrou ninguém. Fernando Henrique. Não sobrou ninguém. Não Mas sobrou que ninguém de partido barbaridade. Ô, Boado, foi uma satisfação conversar com o senhor. Né? Sempre que eu o convidei, o senhor veio. Vem. Desde a época que você nem pensava em ser vice-prefeito eleito, agora chegamos ao final. Eu espero vê-lo em outras oportunidades, quando o senhor estiver, de fato, vice-prefeitando. Estarei à disposição. Vice-prefeitando é ótimo. O senhor ótimo. venha quando quiser. E chegamos ao final. Quer que fala mais alguma coisa? Só dizer que sim, que, Lucas, agradecer o espaço, esse espaço democrático é importante para a cidade, te elogiar pelo espaço e dizer que a nossa intenção é essa, fazer o melhor governo da história dessa cidade, que tem alguns princípios básicos. O primeiro deles é esse, recuperar a credibilidade administrativa do município de Foz do Iguaçu, não roubando, não deixando roubar, fazer com que as coisas aconteçam da melhor maneira porque a nossa cidade precisa. Esse é o nosso compromisso e vamos ao trabalho, que é muito trabalho que nos espera. Eu desejo sucesso e vou ficando por aqui. A vocês que nos assistem, agradeço. Sexta-feira, mais um feriado. O Brasil é o país dos feriados. Tenham todos uma boa noite.